palestra vamos abordar o mercado da borracha natural, cenário e perspectivas. Palestrante, senhor Marcelo Delgrande Pricoli. Ele é advogado formado em 1989, pós-graduado em administração de empresas desde 1993. É diretor jurídico de Relações Institucionais da Associação Nacional das Indústrias, da Indústria de Pneumáticos, Sistema ANIP, desde 2007. E também ocupou a diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp até dezembro de 2025. Atuou como advogado em escritórios de advocacia, departamento jurídico em indústria eletroeletrônica e instituições financeiras, de 1990 a 2007. Com os senhores, senhor Marcelo Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado. Inicialmente agradecer ao Zé Fernando pelo convite. Esse excelente evento. Parabéns pelas palestras, todas maravilhosas. Apesar de ter 19 anos lá no setor, aprendi muito aqui. Então, sempre participo lá da Câmara da Borracha, o Zé Fernando sabe muito bem. E aqui vocês trouxeram assuntos atualizadíssimos, né? Então, isso é muito importante, tanto do aspecto técnico, quanto do aspecto jurídico, como foi trazido aqui pela Lia e pela Márcia, né? Isso daí é fundamental, ter sempre atualizado todos esses dados. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho do que a gente faz lá na ANIP, do nosso setor, cenário, estou dividindo a apresentação, do que a gente faz, o setor, o que é, quem nós representamos, e também, obviamente, trazer um pouquinho de dados estatísticos e propostas, cenários e propostas que nós temos que estamos trabalhando junto ao governo federal, tá bom? Então, basicamente, nós temos lá o que nós chamamos de sistema ANIP. Nós temos a associação, que ela representa institucionalmente e governamentalmente também fabricantes dos pneus, né, os fabricantes aqui instalados. A Recicla ANIP, que faz toda a logística reversa de pneus inservíveis. Por quê? Todo fabricante e importador que coloca um pneu aqui no mercado do brasileiro, né, tem que fazer a coleta e a destinação desse pneu quando ele acaba a sua vida, quando chega na vida último final, tá? O sindicato, que é o nosso sindicato patronal, né? O sindicato representa e está representando lá na Fiesp, é o sindicato associado à Fiesp, na Federação das Indústrias, até porque as federações das indústrias têm os sindicatos como afiliados, né? E aqui nós temos também a ALAPA. A ALAPA é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros. Ela faz os manuais técnicos de todos os pneus. Tanto aqui, tem similar na Europa também, né? Então, ela tem um manual técnico dos pneus, de todos os pneus produzidos no Brasil e também fora do Brasil. Um pouquinho aqui onde nós estamos, né? Então, essas são as associadas, são 11 associadas, obviamente a maior parte vocês já conhecem bem o nome, porque vocês usam pneus também de todas as empresas, algumas maiores, outras menores, e nós estamos em 7 estados brasileiros, estão distribuídas aí em 7 estados, são 19 plantas, 19 fábricas de pneus produzindo pneu aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na América Latina são 30 fábricas, 19 estão aqui no Brasil, e algumas delas, boa parte delas, centenárias, há mais de 100 anos aqui no Brasil. Geração de empregos, algo em torno de 35 mil diretos, né? Uma média salarial desses 35 mil diretos, R$5 mil. Indiretos, algo em torno de 500 mil, aí pega toda a cadeia, inclusive da borracha natural, as indústrias montadoras, né? Reforma também, né? Que é um outro segmento. Um faturamento aí em 24 de 25 bi, impostos pagos, quantidade de pneus, capacidade para produzir pelo menos 51 milhões de pneus por ano,
tá? Média anual de vendas, 43 milhões de pneus nos últimos anos, tá? E alguns investimentos aí das empresas que eles fazem um período grande, né? Hoje o nosso cenário está bem crítico, vou colocar um pouquinho para vocês, e desafiador, mas as empresas ainda acreditam ainda no Brasil, acreditam no setor, acreditam aí na cadeia toda da borracha natural, que nós chamamos, cadeia produtiva da borracha, né? O nosso ecossistema. Então, você tem químicos, que é basicamente a composição de um pneu, né? Químicos, borracha, negro de fumo, metálicos e têxteis. Obviamente, borracha você tem a natural e a sintética, mas aí você tem uma distinção para cada tipo de pneu. Vocês devem saber melhor que eu, mas para um pneu agrícola, ele utiliza muita borracha natural. 45%, quase metade do pneu é de borracha natural. Pneu de caminhão, um pouquinho menos, 35% é de borracha natural. Pneu de avião. Vocês sabem quanto é que tem de percentual de borracha natural no pneu de avião? Quase 99% é de borracha natural. Praticamente feito do produto que vocês produzem aí, aqui pertinho, né? E para onde vão os pneus? Basicamente vão para o equipamento original, montadora, reposição, que é o que a gente troca o pneu aí no mercado, aí nas lojas, né? E também tem uma fatia que é exportada. Basicamente, o Brasil é um polo exportador de pneus, basicamente aqui para a América Latina, e razoavelmente para os Estados Unidos. Se bem que agora com essas tarifas lá nos Estados Unidos tem afetado um pouco o setor para lá, tá? Então, nas montadoras, você tem as montadoras, que são os veículos mesmo, e as implementadoras também, que são as carretas, né? Que também utilizam esses pneus. Isso eles estão dentro do equipamento original. Obviamente, o pneu, quando chega, principalmente e basicamente, pneus de caminhão, né? E alguns agrícolas também, eles vão para a reforma. Eles têm a segunda vida, terceira vida, pode chegar até 4 vidas, né? Passando até umas 3 ou até 4 reformas, ou quando ele não chega mais, acabou todas essas reformas, pneu de caminhão, acabou tudo, essa possibilidade de reformar, ele vai para a reciclagem, não só de avião, aí todos os pneus acima de 2 quilos, você tem a obrigatoriedade de fazer a logística reversa e dar a destinação a esses pneus. Aqui um pouquinho do trabalho que é feito nessa parte ambiental, tá? É um cenário que é interessante a gente saber, porque como funciona isso, né? A partir de 99 foi criada uma resolução do CONAMA que obrigou todo fabricante e importadora, tudo que você colocar no mercado de reposição, você tem que tirar um pneu do meio ambiente e fazer a destinação. Então esse programa começou inicialmente em nome da ANIP, porque não tinha a Reciclanip ainda, então ela estava sendo feito lá junto com a ANIP. Só que a ANIP defender os interesses do setor tecnologia, né? Defender os interesses junto ao Inmetro, junto ao governo federal, em todas as esferas. E aí acharam por bem, estava tudo junto, né? Estava tudo junto lá na ANIP, essa parte ambiental, esse braço ambiental estava junto da ANIP, e em 2007 resolveram criar uma outra associação, que são os mesmos associados, né? Então criou-se a Reciclanip, que é o braço ambiental do setor. Então, desde lá, tem uma abrangência de 65% da população brasileira, tudo que a gente coleta pneus abrange 65% da população brasileira. Investimentos desde 2009, de 1999, perto de 2 bilhões de reais para tirar todos esses pneus inservíveis do meio ambiente. Algo em torno de 400 mil toneladas a gente coleta por ano, tem dados de 23, sai o de 24, que é o CONAMA, né, o IBAMA, que emite relatório, sempre sai um ano subsequente, né? Então, o ano passado, acho que foram em torno de 400 mil, é a média que a gente faz. Mais de praticamente 6 milhões de toneladas que nós já tiramos de pneus inservíveis do meio ambiente. A abrangência da frota circulante brasileira é de 75% do que a gente pega no Brasil inteiro. 100% dos pneus coletados são destinados corretamente. Estamos em todos os estados da federação.
temos mais de 1.000 pontos de coleta no Brasil. Aí vocês vão perguntar, bom, nós temos 5.700 municípios, ok, mas existe uma centralização. Quando você tem um município maior e alguns menores ao redor, a gente faz uma coleta junto de todos os outros municípios, e esses pneus migram para o maior, aí é acionada a Associação Reciclanip, que faz a coleta. E aí leva, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês qual é para onde ele vai, para onde vão os pneus inservíveis. Aqui é o ciclo de vida do pneu. Então, basicamente, tem a produção, é vendido ou para a montadora ou para a revenda, ou quando é exportado é para fora. Tem a manutenção ao longo da sua vida. Quando o pneu é passível de reforma, ele segue para reforma. Não tem mais reforma, ou o pneu não é feito para ser reformado, ele vai para um ponto de coleta. E aí, obviamente, a gente passa, coleta e faz o reaproveitamento em várias utilidades. Aqui todo o histórico legal que teve, né? Lá de 99 a CONAMA, aí teve uma mudança da legislação em 2009, que é a CONAMA 416, e aí depois teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também basicamente engloba toda essa operação de logística reversa de pneus inservíveis. Aqui especificamente as metas, né? Como é que funciona essas metas? Então são todos os pneus acima de 2 kg, ou seja, pneu de bicicleta, embora chega muita coisa em ponto de coleta nosso, mas teoricamente ele não teria obrigação, porque ele é facilmente cortado, ele é utilizado para outras coisas, pelo próprio borracheiro, né? Então, então todos acima de 2 kg têm essa obrigação. Como eu falei, tem os pontos de coleta, fabricante e importador criam esse sistema, a gente vai lá e retira esses pneus do ponto de coleta. A própria política de resíduo também veio para ratificar. A CONAMA está válida e a política de resíduos também cria outras obrigações para todos entes da cadeia. É comércio, revendedor, toda rede de revendas, entre outros, né? Para onde vão esses pneus inservíveis? Depois coletados e são basicamente triturados, e aí eles basicamente, principalmente 67% vão nas indústrias de cimento, eles servem como combustível alternativo pelo poder calorífico que ele tem, eles vão para a indústria de cimento, 13% é utilizado em laminados, percinta para a indústria moveleira, solas de sapato, dutos fluviais, né, entre outros. Um pouquinho vai para a utilização da borracha para ser utilizado asfalto de borracha, tem sido bastante novo, isso daí tem sido bastante utilizado também. Por quê? Tem uma durabilidade muito maior, dá menos manutenção na estrada, então tem uma previsão, na verdade um estudo, em que diz que eles duram o asfalto, quando é feito pelo asfalto borracha, dura 16 anos. O asfalto normal, ele tem que ter uma manutenção a cada 4, 5 anos. Então, ele tem uma durabilidade muito grande, evita fechar a estrada, parar, risco de acidente. Então, isso daqui está sendo muito utilizado. E aí tem outro, retirado o aço, todo pneu tem aço, basicamente, né? Tanto o talão ou às vezes o radial, mas basicamente é o talão, vai para a indústria de aço. Agora aqui eu vou passar para vocês um pouquinho das estatísticas, como estão as estatísticas e o cenário total da venda de pneus versus o importado, que é um grande desafio do setor, né? Então, aqui nós temos, no caso, para pneus de passeio, então aqui estou fazendo esse comparativo janeiro a maio de todos esses anos, tá? Então, estou considerando só janeiro a maio, né? Nesse gráfico aqui, que até 2019, aí eu posso puxar isso daqui para trás também, é a mesma coisa, até 2019, nós tínhamos algo em torno do share de 67% a 70% de pneus de passageiros, de automóveis, que era nossos das fábricas nacionais. E 30%, algo em torno de 30%, que era produto importado. Normal, em qualquer lugar do mundo, tem importação, tem complemento de linhas, ok, sem problema nenhum. 2020, época da pandemia, se não tivesse as indústrias aqui, o país tinha parado, porque caminhões continuaram funcionando, andando na estrada. Então,
realmente foi necessário e a gente tem um share maior e também porque não saía mais nada, mas não tinha navio navegando aí nos mares, não vinha mais nada de nenhum lugar do mundo para cá. Ok. 2021 começa a abrir um alerta, já começamos a diminuir, começou a aumentar o importado. Tá? É que aqui está pequeno, mas o azulzinho é o nacional, tá? A produção é o pneu nacional vendido no mercado aqui. 2022 já vai abrindo alerta, eles foram aumentando 34%, 36% e 64% o pneu nacional. 23, 48 nacional, 52 o importado, já passou aqui. A gente com 19 fábricas aqui, começar a perder, ficar meio a meio com o nacional importado, não dá. Aí veio 24, menos ainda, eles subiram, eles foram para 62. Aí 25, recuperamos um pouquinho, foi para 45. E hoje, 26, estamos com 32% do mercado, 32% do mercado e 68% importado. Isso é inviável para cá. E aí, da mesma forma, mais ou menos mesmo cenário para pneu de caminhão, a única que tem ainda um pneu de moto, que ainda tem um share muito bom ainda, que também está caindo, é o de moto, que a gente tinha praticamente 90% do mercado, hoje estamos com 75%, que aí, obviamente, começa a abrir um sinal de alerta. Embora tenha 5 fabricantes de pneu de moto associados nossos, tem mais algumas empresas que não estão na NIP, que também faz alguns pneus de moto. Então, isso daqui abriu todo o nosso alerta, isso daí impacta não só no setor, nas indústrias, mas impacta aqui também na borracha, impacta no químico, impacta em todos os setores. Tá? Aqui pega por ano, tá? Então aqui eu estou pegando todos os pneus passeio, comercial leve e carga, né? Então é o mesmo cenário. Olha quanto tá. Isso daqui era pneu nosso, nacional vendido aqui, e hoje, como nós estamos, ó. Aqui é 31%, 70% todos esses pneus. Isso daí, eu acredito que vocês estão sentindo também na usina e no campo. Tá? Então, isso daqui é uma coisa que a gente está trabalhando. Aqui são as principais origens de importação de pneus. É óbvio que você vê para o pneu de passeio China, são sempre basicamente os países asiáticos, né? China, Vietnã, Camboja, hoje são os principais, né? Aqui nós marcamos o Camboja porque não tinha nada, estava 1% aqui em 2024, já estão com 8%. Para caminhão, Camboja também tinha 1%, hoje já estão também com 8%. E assim vai, né? Então, basicamente a China, Vietnã e países asiáticos, principalmente, que estão colocando uma série de pneus aqui a preços que não dá nem para, não cobre o custo de produção das fabricantes. Além de todo esse problema, desse desafio que nós temos com relação aos importados, que estão chegando a preço muito baixo, tem problema de contrabando. Praticamente diariamente tem uma apreensão em uma rodovia federal. Olha, tantos pneus importados, mais de 70 matérias só nesses últimos 6, 7 meses aqui, né? Que são pneus apreendidos que entram pelas fronteiras, principalmente fronteiras secas que nós temos aí, principalmente ali na fronteira com o Paraguai. Então, são pneus ilegais mesmo, que entram sem qualquer declaração. Tá? Aquele pneu importado que está naquelas outros gráficos, que são pneus que entram com declaração, importação legal, mas, obviamente, principalmente com preço baixo. Esses pneus contrabandeados também de origem asiática? Principalmente os de origem asiática. Tem alguns portos secos no Paraguai que desembaraçam. Entra pelo porto aqui, eles não têm porto, entram pelo porto lá no sul, e eles vão com o caminhão, teoricamente deveria ir para o destino Paraguai, nem vai para lá. Só passa papel, tem um porto seco lá do lado do Paraguai, carimba, e o pneu já é distribuído aqui. Infelizmente, é um outro cenário.
Aqui já é contrabando que entra basicamente sem nota fiscal, sem nada, pneu importado, que é basicamente de origem asiática, tá? Não tem produto de outro. Preços, por que está acontecendo tudo isso? Olha o que está acontecendo. Preços artificialmente baixos, né? Um Aro 20 aqui, preço unitário anunciado, né? É um 24530, R$500. O preço unitário dele no mercado é 3.000 e poucos reais. R$680 de diferença, 682% de diferença. Olha o outro aqui, um pneu Aro 19, 500 e poucos reais que está sendo vendido, né? Esse preço é um pneu de 3.000 e poucos reais. Então, isso daqui é fraude. Aqui já é fraude. Chega aí, eu sei, estava conversando ontem com o Zé, e chega pneu de caminhão a $1 o quilo aqui. Pneu de caminhão normalmente tem 60, o 295, que é o principal, né? Tem 60, 65 quilos. Além de chegar a $1 o quilo, que não tem cabimento, às vezes esse pneu de caminhão importado, ele tem 50 quilos. Não é à toa que não vai dar reforma. Para vocês terem uma ideia, saiu um estudo recente de pneus reformados, o nacional e o importado. 70% dos pneus reformados no Brasil, 72% desse estudo, são pneus fabricados no Brasil, dessas empresas que eu mostrei aqui para vocês. 38% são reformados. Esses 38% reformados, eles não passam da segunda reforma. Na primeira, considerando que eles têm um share, está entrando muito mais que a gente, do que os pneus nacionais, o que acontece? Esse pneu importado não chega nem na reforma, não chega a uma reforma. Por isso, apesar de ter um share maior, um volume maior, uma quantidade maior de pneus vendidos aí no mercado, por que tem 72% nacional? Porque os outros não chegam. Eles são vendidos a 800, R$1.000, um pneu de caminhão, que custa 2,5, normal, né? Só que ele vai ter uma vida só. Acaba ali na primeira vida. E por isso que 72% dos pneus reformados são nossos, das indústrias aqui. E olha que o setor de reforma de pneus aqui no Brasil é o segundo maior do mundo. O primeiro maior do mundo é os Estados Unidos. Aqui o Brasil é o segundo maior setor de reforma do mundo. Nessa parte de ambiental, aí um novo comparativo com os importadores, como eles têm as mesmas regras ambientais que os fabricantes nacionais, veja aqui... Opa, perdão. Eu tirei aqui no modo apresentação. Então, como eles têm aqui a mesma obrigação que a gente, durante os últimos 15 anos, porque aqui são relatórios do IBAMA, isso daqui não é dado nosso, isso daqui é dado do IBAMA. Todo ano o IBAMA publica o seu relatório. Então, só que eles começaram em 2011, né? Ano base 2011. Nós cumprimos as metas, a média básica é de 100%, nós cumprimos 101%, aqui é a média. Eles, no total de toneladas, né? Nós temos crédito total de toneladas destinadas por nós e eles estão devendo 494 mil toneladas de destinação. Não, esse pneu está no meio ambiente? Não está, porque ele cai no ponto de coleta nosso. Quando tem o nosso ponto de coleta, chega pneu de toda a marca. A gente não faz distinção, tudo que chega lá a gente coleta. Principalmente que a gente tem convênios com prefeituras, né, que aí cede o ponto de coleta, e tudo que entra lá, mais a maioria deles, que a gente acaba destinando. Mas, pelo relatório do IBAMA, eles estão devendo 500 mil toneladas de pneus inservíveis. Então, esse daqui é um pouquinho o cenário. Agora eu vou trazer um resumo rápido executivo, tenho mais 5 minutinhos aí. A situação por conta dessa invasão de importação de produtos asiáticos. Demissões, já ocorreram demissões em algumas fábricas. Lá na Bahia, 120, 130 funcionários foram demitidos de uma das fábricas lá.
redução de turno, férias coletivas em época que não tem, não seria para dar férias coletivas, normalmente dá-se no final do ano, manutenção de máquinas, né? Fizemos um manifesto, até com o apoio de muitos que estão aqui, e assinaram esse manifesto, tá? E uma necessidade de conclusão das análises de uma série de propostas que nós apresentamos. Quais são as propostas que nós apresentamos? Estão aqui. Propostas, projeto de lei para melhoria do ambiente regulatório, de todos os sentidos, temos o apoio da CNI também. Licenciamento não automático antifraude, para evitar que chegue um pneu aqui a $1, um pneu de caminhão, ou qualquer que seja. Isso é abaixo do custo de fabricação. Vocês sabem muito bem quanto custa a matéria-prima para todo esse tipo de produto. Um LNA ambiental, para que eles possam cumprir aquelas obrigações ambientais. Equalização com alíquotas e impostos praticados nos mercados internacionais, né? Antidumpings, quando tem caso de dumping, aí é muito específico, uma medida de pneu, um tipo de pneu para um determinado país. Só que você aplica com um país aqui, automaticamente diminui esse país e eles vão exportar para cá de outro país. Pneu Brasil, inclusão do Pneu Brasil, que basicamente conteúdo local, dentro do Move Brasil, preferências em compras governamentais de produtos preferencialmente aqui brasileiros. Selo verde, também estamos trabalhando isso junto ao governo atualmente. Borracha natural, aprovação da política e estímulo aos produtores nacionais. Estamos trabalhando sempre junto aqui com o setor e tem que estar junto. E fiscalizações, principalmente nas alfândegas, né, que é o principal do que a gente pede para o governo. Então, esses são os 10 pontos principais que estamos trabalhando junto. A gente tem total apoio aqui do setor da borracha, a gente incentiva o setor da borracha, a gente quer que a borracha natural possa atender 100% da indústria pneumática. Vocês sabem que atende 80%, como o Zé falou aqui no começo, atende 80% da pneumática, o restante vai para artefatos de borracha, e a gente quer que o setor cresça mesmo. Ao invés de 200, 300, 250 mil toneladas de GEB, que se produzam 400 mil toneladas de GEB. Então, esse é o intuito, que a pneumática crescendo, vocês também têm que crescer junto também. Aqui é basicamente o apoio do nosso manifesto, como eu comentei, todas essas entidades, inclusive vocês estão aqui e tal, todas elas de borracha natural, Abrapor, todas elas estão aqui e estamos todos juntos para um desenvolvimento melhor aqui da nossa cadeia, até porque é um setor que emprega uma quantidade enorme. A gente tem que ter produto nacional, tem que ter emprego aqui no Brasil, porque não adianta nada, como eu até mencionei ontem, todas essas lâmpadas são importadas, não tem mais nenhuma indústria fabricante de lâmpada no Brasil. Você não compra mais uma lâmpada aqui no Brasil nacional, tudo importado. E não dá para chegar num ponto desse, né? E não só para o nosso setor, para todos os outros setores. A gente quer que tenha a indústria aqui, para gerar nosso emprego e desenvolvimento econômico do país. Isso daqui era um pouquinho que eu tinha para apresentar para vocês, parabenizar pelo evento, foi maravilhoso e estou aqui à disposição para qualquer dúvida se tiverem. Tá bom? Muito obrigado.